E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar sua opinião sobre cada um dos temas. Começo falando sobre o meia Regis, que será jogador do Cruzeiro, tá? O próprio Ricardo Drubski, diretor de futebol, já confirmou que as negociações estão muito encaminhadas e só faltam realmente questões burocráticas, né? A assinatura de documentos. Pode ser que o anúncio oficial da contratação demore um pouco, porque o Cruzeiro não vai contratar o Regis nesse momento, ele só deve ser registrado como atleta nosso no dia 1º de maio, simplesmente porque o Cruzeiro está de férias, não há expectativa de que a gente tenha jogos agora no mês de abril, talvez os atletas retornem às atividades no dia 21, talvez nem isso. Então nesse momento não tem por que contratar o Regis e pagar um salário a mais, né? Então ele só deve ser registrado no nosso clube no próximo mês. O jogador vem emprestado até dezembro desse ano e o Bahia vai pagar uma parte do salário dele, não foi revelado qual o percentual que o time baiano vai arcar. Fato é que além desse empréstimo até o final do ano, o Regis terá uma cláusula de renovação automática para 2021, mas nesse caso não um empréstimo, tá? Porque o vínculo dele com o Bahia termina no fim desse ano. Se porventura o Cruzeiro subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, automaticamente ele recebe tanto um reajuste salarial quanto uma contratação, né, um contrato de 1 ano efetivamente como atleta do Cruzeiro, e o Bahia vai manter um percentual sobre os direitos econômicos dele no próximo ano também. Como já falei em outras oportunidades aqui no canal, entendo que o Regis é sim uma boa contratação do Cruzeiro, é um meia que já teve bons momentos aí tanto por Sport quanto por Bahia, apesar dos 27 anos tem certa experiência já no futebol e entendo que é alguém que pode agregar em qualidade ao nosso elenco. Não é nenhum craque, não é nenhum gênio de bola, mas é um bom jogador e que certamente casa bem com a necessidade que a gente tem hoje. O Regis vai ser o 11º jogador que o Cruzeiro contrata nessa temporada, inclusive tem um levantamento lá no Globoesporte.com que desde 2016 o Cruzeiro não trazia tantos jogadores no mesmo ano, né? Isso porque a gente já tem aí 11 contratações e a perspectiva de que cheguem mais 3 nomes, então é possível que fique ali em 14, 15 contratações, o que eu acho bem razoável a partir do momento que do meio da temporada passada até agora, mais de 20 jogadores deixaram o Cruzeiro, né? Então é natural que você precise contratar até para repor essas perdas. Algumas delas foi mais livramento do que perda, mas de toda forma precisa ter outros jogadores, além daqueles que foram promovidos da base. Outra negociação que está caminhando bem é a respeito do lateral esquerdo Dodô. Segundo o próprio Drubski, né, ele já trocou mensagens com o atleta, já tem aí um início de conversa para um retorno, ele também já conversou com o pai do Dodô, com o empresário, então hoje a diretoria do Cruzeiro adota aí um otimismo com o retorno do lateral. O Enderson Moreira também se animou bastante com a possibilidade de ter o Dodô no elenco, tá? E o Drubski até lembrou que ele foi técnico do Dodô na base do Cruzeiro, né, em 2005, quando o Dodô tinha aí 14 anos. Isso pode ajudar na negociação, é claro que o que vai fazer a diferença é dinheiro, né? O Dodô tem um contrato absurdo assinado com o Cruzeiro e precisa acertar uma forma de readequar esses pagamentos. Mas é claro que ter alguém que conhece o atleta, conhece o pai do atleta desde criança, pode ser um trunfo do Cruzeiro nessa negociação. Eu acho que vai dar tudo certo e o Dodô é um jogador que vai poder nos ajudar muito. Ele é muito melhor que qualquer outro lateral que o Cruzeiro tenha hoje e eu tenho convicção que se ele voltar vai ser uma peça muito importante na nossa reconstrução. E sobre a grana que o Cruzeiro deve a ele, sobre esse contrato que ainda não está ativo, o jogador voltando a jogar pelo Cruzeiro ou não, a gente vai ter que negociar isso e vai ter que pagar de toda forma. Então a partir do momento que vai ter que quitar o débito, eu prefiro que a gente pague em suaves prestações com o Dodô nos ajudando dentro de campo. Alguns jogadores do Cruzeiro têm feito ações bem legais aí nas redes sociais durante esse período de pandemia. O zagueiro Arthur tá fazendo um leilão aí de 3 camisas oficiais no seu Instagram, 2 camisas do Cruzeiro e uma do Grêmio, só que em vez de arrecadar dinheiro, os lances para as camisas são através de cestas básicas, tá? O lance mínimo para cada camisa é de 10 cestas básicas, já tem alguns lances importantes lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser participar. Já do futebol feminino, a gente também tem 3 atletas do Cruzeiro, a Maiara, a Micaele e a Pires, que se uniram na campanha Joga Junto FF, né, de futebol feminino. Elas doaram suas camisas para ser sorteadas aí por essa iniciativa Joga Junto. Todo o dinheiro que for arrecadado desses leilões vai ser doado ao SUS, né, para ajudar aí no tratamento das pessoas. No caso dessa Joga Junto, as doações podem ser feitas pelo site Vaquinha ou através do aplicativo PicPay, tá? Vou deixar também o link aqui das 2 causas na descrição do vídeo para que vocês possam contribuir caso tenham interesse. O Conselho Gestor do Cruzeiro divulgou no seu site
oficial um balanço de todas as ações que eles tomaram nos primeiros 100 dias à frente da administração do clube. Entre as ações de mais destaque, a gente pode falar aí da redução da folha salarial em 81%, né, que saiu de 16 para 3 milhões de reais por mês, o que gera uma economia anual aí superior a 150 milhões. A contratação de empresas de renome no mercado como a Kroll para fazer a investigação corporativa e a Moore, que fará a auditoria contábil do clube para a gente ter uma dimensão real do tamanho do buraco causado pela família União. Além disso, a demissão de mais de 100 profissionais que não eram essenciais à instituição, que gera uma economia anual na casa de 25 milhões de reais, e algumas questões que a gente concorda que precisam melhorar, como a reformulação do sócio-torcedor e também o portal da transparência, né? Isso ainda não está caminhando tão bem quanto a gente gostaria. Tem outras questões em andamento aí, como renegociações de dívidas na FIFA, o novo estatuto e também aquela defesa para tentar um retorno ao Profut, mas eu não tenho dúvidas que o trabalho deles está sendo muito benéfico para o Cruzeiro. A gente está recuperando um pouco da credibilidade, da própria confiança do torcedor, né? E eu espero que essa gestão responsável continue também com os próximos presidentes. E para fechar, o Montijo, né, deu uma entrevista lá para o Bolívia do Desimpedidos, no Bolívia Talk Show, onde ele falou de algumas questões importantes da carreira e várias envolvendo o Cruzeiro. E já para aproveitar e responder uma pergunta que muitos de vocês fazem nos comentários até hoje, o Montijo pode voltar ao Cruzeiro? Não, ele não vai voltar para o Cruzeiro. O Meia assinou nessa temporada com a Universidade de Chile, né, clube onde ele jogou inclusive antes de vir para o Cruzeiro, e na entrevista ele deixa bem claro que não pretende mudar de clube novamente, ele quer se aposentar na Universidade de Chile, e ele até disse, né, que nesse momento ele vai se aposentar nessa temporada 2020. Dependendo do que acontecer, se o clube chileno tiver interesse em renovar, pode até ser que ele siga jogando por lá, mas ele não pretende se transferir para outro clube. E sobre uma mudança para o futebol brasileiro, ele falou especificamente que mudar para um país que fala outra língua, né, no caso o filho dele, o Santino, não fala português, teria uma dificuldade grande de adaptação. Para quem não lembra, esse filho dele teve problemas de saúde e necessita de alguns cuidados especiais. Então isso é um empecilho natural para que ele mude de clube. Ele parece estar feliz na Laú e quer encerrar a carreira dele por lá. Eu acho que está no direito dele e acho que é até melhor que ele encerre por lá, para que a gente não corra o risco de ver um jogador importante e meio que estragar um nome bonito que ele tem aqui com a camisa do Cruzeiro com uma passagem menos brilhante. Então, se existir alguma esperança ou alguma dúvida, ela não existe mais. O Montijo não voltará a jogar pelo Cruzeiro, tá certo? E pelo menos para mim, né, aquela raiva que a gente teve dele quando saiu para jogar no Santos em 2013, para mim isso aí foi pro saco, não existe mais. Até porque, convenhamos, né, com a grana do Montijo, o Cruzeiro resolveu muitas pendências financeiras que tinha na época e conseguiu também montar boa parte daquele elenco que foi bicampeão brasileiro. Então o Montijo nos ajudou dentro de campo e nos ajudou fora dele também. Foi engraçado que o Bolívia perguntou a respeito do Sampaoli, né, que atualmente está treinando aí o nosso rival e que também tem uma história bonita lá na Universidade de Chile. O Montijo falou que, por ser cruzeirense, se ele falasse aí que tá torcendo pro Sampaoli se dar bem no Atlético, ele estaria mentindo. Eu achei legal isso. Na minha opinião, ele é um cara que realmente tem boas lembranças do Cruzeiro. Até quando foi perguntado onde ele foi mais feliz, ele falou que foi na Laú e no Cruzeiro, os clubes onde ele foi mais feliz. Então, assim, por mim, pelo menos, cara, só ficou lembrança boa da passagem dele. Faltou um título de expressão, né? Ele só ganhou o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro em 2011 e faltou também ele jogar com a camisa do Cruzeiro no Mineirão, né? Na única vez que eu me lembro dele jogar no Mineirão foi contra o Cruzeiro quando ele estava no Santos em 2013, tanto que ele foi vaiado por isso. Então, assim, até ficando aí uma dica, eu gostaria que vocês dessem opinião o que acham a respeito, se não seria legal ter um amistoso, né, de despedida do Montijo, seja no final desse ano, no final do próximo, enfim, um jogo no Mineirão para que ele pudesse fazer tipo o Sorin em 2009, né? Joga uma parte ali com a camisa do Cruzeiro, uma parte com a camisa do seu outro clube. Eu sou muito fã desse tipo de jogo comemorativo, né? E acho que o Montijo é um cara que merecia porque assim, pô, cara, ele jogou 2 anos e meio no Cruzeiro e infelizmente ele nunca teve a chance de jogar na nossa casa, né? E ele foi um camarada que nos ajudou demais numa época que o Cruzeiro tinha um time horroroso. Obviamente que outros jogadores também merecem ações desse tipo, né? Marcelo Ramos, Ricardinho, Nonato, tantos outros. Mas eu acho que o Montijo também mereceria uma homenagem desse tipo pelo que ele fez no Cruzeiro numa época de míngua. E eu gostaria que vocês opinassem se acham que é legal esse tipo de iniciativa ou não, e se vocês teriam interesse de ir num jogo festivo assim do Cruzeiro, porque quando o Cruzeiro fez o último jogo festivo, que foi até do Alex, né, o pessoal da Tríplice Coroa, a procura de público ali não foi tão boa, né? E eu gostaria de saber de vocês como que tá essa relação de vocês com ex-atletas do Cruzeiro, se você tem essa vontade de vê-los novamente em campo. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!